Bem-vindos aí ao Bunker de hoje. O Bunker de hoje vai tratar sobre um tema que eu gosto muito, vocês sabem muito bem, vocês acompanham aqui. Mudando um pouco o clima, que a gente falou muito de política nos últimos tempos, hoje a gente vai falar sobre música. E para falar sobre música, eu não conheço ninguém melhor para falar sobre música do que esta senhorita que está aí no vídeo de vocês, que é a Maísa Carvalho. Oi, Má, tudo bom? Oi, Bem-vinda aí ao tudo Bunker. bem? Obrigada. Tudo bem com você? Tudo Queria bom? dizer eu queria dizer antes de tudo, né, que eu fiquei super feliz com esse convite. O Bunker é muito importante, não só assim nesse negócio de explorar o conteúdo. Muitas coisas a gente vê por aí que é mais do mesmo e o Bunker sempre traz coisas interessantes, realmente relevantes. Mas muito mais do que isso, faz parte da minha formação, assim, me ajudou bastante a pensar melhor sobre as coisas. E aí eu estava vendo que tinha passado muita gente legal aqui por essas conversas e esse convite me deixou bastante honrada, então muito obrigada. E eu espero contribuir positivamente para isso aí que está acontecendo também. Mas vai sim, com certeza. Para quem assina o Bunker, você já deve conhecer alguma coisa da Maísa, porque vocês já receberam pelo menos um ou dois textos dela aí para ler. Então, vocês já estão familiarizados. Quem me segue também nas redes sociais também, porque vira e mexe eu indico a Maísa e os textos dela. Porque a Maísa, ela é uma coisa bem interessante. Como vocês sabem muito bem, eu gosto muito, sou obcecado por pessoas que são obcecadas por coisas, em especial por arte. Como a gente teve aqui o Luiz Vilaverde falando, por exemplo, sobre expressionismo alemão, e hoje eu trouxe a Maísa, que é obcecada por música. Ela tem aí um blog pessoal, onde ela destrincha muito dessa obsessão. Ela também colabora ativamente no Célula Pop, que é um site sobre música, cinema e séries e tudo, e que apresenta uma visão muito rica e cuidadosa sobre a cultura pop, que eu acho bem legal descobrir esses tempos aí. E, além disso, né, a Maísa está aí lançando um livro. Na verdade, ela participa de um livro sobre heavy metal e jurisprudência, que foi publicado pela editora Totti, e Calma, que vai calma. relacionar... Oi? Heavy metal e criminologia. Ah, e criminologia? Ah, então, Isso. desculpa, eu peguei, acho que em algum lugar que era outra coisa, viajei. Uhum. Heavy Metal e Criminologia, foi publicado pela editora Toth, que relaciona o Heavy Metal com o direito. Inclusive, o livro já dá para achar no site da Amazon a versão Kindle dele. Tem o livro físico, mas na Amazon já tem também o Kindle, se vocês quiserem ler. Aliás, eu estou ansioso para ler porque a Maísa escreveu um texto sobre o Metallica e sobre o Highlighting. É ou não é? Que é o É seu isso. disco preferido que eu sei. Oi? Que é o seu disco preferido que eu sei. É o meu disco Do preferido. Metallica, né? Exato, exato. Então, dentro dessa obsessão da Maísa por música, e dentro dessa obsessão dela por música, tem obsessões de alguns artistas e discos e tudo, que a gente vai tentar explorar um pouco aqui para vocês. E a gente vai começar falando sobre o David Bowie, é isso, Ana? Isso. Quando a gente estava conversando, assim, falando com a galera que está assistindo, o Gil me perguntou sobre obsessões musicais, né? E eu fiquei pensando, né? Obsessões musicais. Eu sou obcecada, assim, por muitas coisas, mas existem algumas que, de tanto ser uma obsessão, acho que acabou virando parte de mim. E aí fiquei pensando também sobre essa ideia de obsessão, de paixão, né? Assim, de você realmente ser apaixonado por uma obra. E a questão do David Bowie, a gente queria trazer aqui a trilogia de Berlim, porque eu acho que, como artista, o David Bowie, ele se modificou completamente ali, ele meio que matou todo o David Bowie que ele era há uma década atrás, antes da trilogia, e eu acho, assim, na minha concepção, se não fosse a trilogia, o David Bowie, ele poderia até se tornar essas estrelas do rock que morrem, assim, no meio da carreira, porque antes disso ele estava passando por, assim, uma situação muito complicada, né, de drogas, assim, ele morava em Los Angeles, e até o pessoal, todo livro de biografia do David Bowie que você lê, o pessoal, os biógrafos, essa galera que escreve fala que ele estava numa dieta de cocaína, pimentões e leite. Então ele incorporou aquele personagem que a gente conhece, o Tim White Duck, né? Que era aquele cara super magro com aquelas roupas pretas e brancas e tudo mais. E ele estava passando por, assim, na questão pessoal, ele estava definhando, na verdade. Só só dar uma contextualizada para quem não conhece muito, porque assim, uma parte que a gente vai tentar mostrar para o pessoal é que o pessoal que acompanha o Bunker, acho que
tem gente que conhece muito de rock, mas eu acho que tem gente que conhece pouco. O Bowie tinha estourado, né, antes da trilogia de Berlim, naquela cena do glam rock da década de 70, que está muito bem expressa, inclusive no filme Velvet Goldmine, do Todd Haynes, que você deve ter visto. Para quem quiser entender melhor o que era aquela loucura toda, é um filme bem interessante sobre isso. Mas ele estoura nessa cena glam, né? Sim, o David Bowie, antes da trilogia, ele teve 10 anos de carreira. Então, assim, tem uma porção de discos que vem antes. Uma coisa que ele fez antes, que foi muito interessante, que ele fez com o Diamond Dogs e com Young Americans, foi que ele conseguiu até, além de pegar essas referências do glam, que ele tinha já, por exemplo, em Ziggy Stardust e tudo mais, ele consegue incorporar na música dele também elementos de funk e soul. E ele é um dos poucos artistas brancos que conseguem fazer isso na década de 70, mais ou menos de 70, né, que o rock e essa música negra, ela era muito, já estava um pouco separada. E, assim, durante esses 10 anos anteriores, né, desde que ele lança o disco que levou o nome dele, David Bowie, antes da trilogia, que é o Station to Station, ele teve aquela grande carreira de rockstar, sabe? Ele começou com discos que não foram muito expressivos, mas assim, com o tempo, ele conseguiu se estabelecer como uma estrela do rock, né? E principalmente com o Ziggy Stardust e tudo mais, e daí pra frente. E ele entra, assim, realmente nesse estilo de vida, de rockstar. E aí, antes da trilogia, no último, no Station to Station, ele já estava numa... Eu digo assim que artisticamente ele não se esgotou, mas se não fosse a trilogia, eu acho que artisticamente ele se esgotaria, porque não teria mais para onde ele ir dali. Principalmente falando assim sobre a própria vida pessoal dele, sabe? De ele tá realmente meio que entregue assim as drogas no Station to Station, que é o último disco antes da trilogia, que é um disco fantástico. É um disco que ele estava muito obcecado com ocultismo e magia e a cabala. Então, assim, era um cara... Durante essa época, ele já não conseguia mais dar uma entrevista, assim, com um pouco de racionalidade, mantendo um fio de raciocínio, sabe? Então, ele era um cara que ele realmente estava definhando. E aí, a trilogia de Berlim, que a gente chama, que são 3 discos, né? O primeiro disco é o Low, o segundo disco é o Heroes, e o último é o Lodger. A gente chama de trilogia de Berlim, mas ele não gravou todos os discos em Berlim, né? O primeiro, o Low, ele gravou na França, em Paris. O Heroes, ele gravou em Berlim. E o último, o Lodger, ele gravou na Suíça, né? Gravou metade, acho que em Berlim, metade na Suíça. Não, metade acho que na Suíça e metade em Nova York. Metade em Nova York, isso, perdão. Metade na Suíça e metade em Nova York, mas a gente chama de trilogia de Berlim porque foi quando o Bowie saiu de Los Angeles e se mudou para Berlim. Só uma coisa interessante, tem um documentário que dá para ver no YouTube, é um documentário que nem foi lançado comercialmente, tudo que chama The Crack Actor, porque nessa fase que o Bowie estava bem pirado, né, em Los Angeles, tudo, uma das coisas que ele queria fazer era se envolver muito com o cinema. E, curiosamente, ele vai se envolver para valer mais ou menos na década de 80, mas ele tenta se envolver muito. E essa questão, né, das várias personas dele, acho que mais até do que a questão do uso de drogas mesmo, da questão física, tem uma questão psicológica, porque ele tinha aquela coisa de ficar mudando de personalidade, de disco para disco, de ideia para ideia, conceito para conceito. E você vê alguns críticos que percebem isso, até ele, em algumas entrevistas, insinua isso, né? Que essa operação dele com as personalidades estava desintegrando o próprio ego dele. Exato. Né? E tinha outra questão também. O David Bowie, nessa época, principalmente, ele sempre foi um cara que gostava de estar nos holofotes, assim. Sim. Então, ele tinha... A gente até fala que ele era um produto de Hollywood, até um pouco, sabe? Ele estava se transformando numa marionete da mídia. E ele gostava dessa posição. Ele queria se mostrar, ele tinha essa preocupação, será que as pessoas estão falando de mim ou não? E aí ele começou a ser polêmico além do limite, que foi justamente também nessa época que ele estava em Los Angeles, que ele começou a ficar um pouco obcecado com o fascismo e começou a incorporar isso até nessa persona dele no White Duck também. E aí ele se envolveu em várias situações meio complicadas, né? Algumas
até algumas situações que a mídia às vezes exagera muito, mas ele estava assim, ele já não estava conseguindo ter assim uma vida normal, ser um cara normal, apesar das drogas, entendeu? Então, se não fosse essa mudança para Berlim, ele não só teria, eu acho que, não sei, que poderia ter, ou ele teria morrido para mim, ou ele realmente seria apagado, porque não tinha mais onde ele, de lá de onde ele estava. Aliás, uma coisa interessante, né? Se fosse hoje em dia, o David Bowie seria cancelado pelas coisas que ele falava naquela época. Ele ia para entrevista e... Assim, aquela coisa, ele estava num nível de paranoia e loucura tão grande que ele ficava na casa dele tirando cocaína, né? Mas ele era muito louco, porque ele... Não era que ele cheirar cocaína e ir pra balada, ele fala isso, né? Ele ficava cheirando cocaína trancado em casa, vendo filme do expressionismo alemão, filme do Fritz Lang, lendo sobre ocultismo e sobre fascismo. E aí ele deu umas declarações bem estranhas mesmo sobre o Hitler. Aí tem aquela foto famosa que o fotógrafo sacaneou ele, que publicou, né? Que ele chega na Berlin Station e ele, tipo, acena pro pessoal e o cara tira uma foto falando que ele tá fazendo uma saudação nazista e tal. Só se hoje em dia ele seria claramente cancelado pela juventude. Com certeza. Assim, a gente vê, quando você vê o que estava acontecendo com ele nessa época, você tem que ver qual que era a vida do David Bowie naquela época. Então, para mim, assim, na minha visão, ele era um cara que ele estava completamente fora, assim, da racionalidade. Começou a ficar obcecado como um personagem do filme do Christopher Nolan, sabe? Começou a ficar louco com alguns assuntos e ele realmente não conseguia. Por exemplo, numa entrevista super polêmica que ele deu para o Cameron Crowe na Rolling Stone, ele fala que ele daria um ótimo ditador, umas coisas assim. Sim. Que ele gostaria de ser o ditador, por exemplo, da Inglaterra, que a Inglaterra poderia implementar esse tipo de governo, porque ele acha que daria super certo. E assim, e o mais legal é que quando ele foi perguntado sobre isso, novamente, ele não negou as coisas que ele falou, sabe? Tem outra entrevista que ele também dá para um jornalista de Estocolmo, que ele consegue ser até mais polêmico do que nessa fala para o Cameron Crowe. E o David Bowie nunca negou as coisas que ele falou, mas ele tentou mostrar que ele estava realmente fora assim, do nível de racionalidade que ele sempre teve, né? Então, eu acho que essa obsessão dele por estar nos holofotes, juntando com isso que você falou, desse desejo dele sempre de querer mudar de personagem, incorporar um personagem, e juntando com esse fato também das drogas, assim, da vida em Los Angeles, porque Los Angeles era uma cidade, nessa época, assim, era uma cidade que meio que agrupava tudo de ruim e de bom também, assim, nesse meio artístico, musical. Se ele continuasse ali, ele ia se esvaziar como artista, assim. Eu acho que ele se apagaria e ele não seria o cara que a gente, assim, o ícone musical que a gente sabe que ele é hoje. E eu acho que daqui a 70 anos a gente vai continuar escutando esses 3 discos da trilogia, porque eu acho que são 3 discos assim eles soam muito de uma maneira assim muito moderna, assim, é uma coisa muito, quando você escuta, não parece que foi uma coisa que foi gravada nos anos 70, sabe? No final dos anos 70. Eu acho que é um tipo de música que vai tocar ainda daqui a 70 anos, que as pessoas vão escutar e vão buscar referências, assim, na produção musical também. Só uma pra gente até... Você assistiu o filme do Todd Haynes, né? O Velvet Goldmine. Sim. Porque eu queria só falar um pouco do filme, porque eu acho que para quem não conhece, é uma ótima introdução para entender um pouco o que acontece. Apesar do filme, tem uma coisa muito curiosa, né? O Bowie não liberou nenhuma música dele para o filme, então eles reinterpretam, eles fazem novas canções, usam algumas músicas que o Iggy Pop tinha liberado e tal, mas porque o Iggy também aparece lá, mas o próprio Bowie não, porque acho que ele se sentia meio incomodado em especial na parte final do filme, né, que mostra justamente essa fase do Bowie mais drogadão, e o Todd Haynes não é nem um pouquinho, ele não tira o pé, não, ele meio que detona o Bowie em vários momentos, assim. O que você acha do filme, assim? Cara, eu assisti esse filme já faz um tempo, e aí eu acho que o Bowie era um cara muito problemático, assim, ele nunca foi um herói, né? E eu acho que isso isso é expressado de certa maneira, sabe? E assim,
eu acho que as pessoas conhecem o David Bowie como se fosse uma entidade, entende? Uhum. É uma entidade musical, conhecem ele a partir sei lá, de um personagem específico ou daquela estética que ele criava e tudo mais, mas não conhecem o cara que ele era. Então, assim, eu acho que o filme ele é bacana por, de alguma maneira, mostrar, sabe? Que muitas vezes um artista ele não tem que ser um bastião de moralidade, sabe? É Muito um pelo cara que... Exatamente. E o David Bowie, ele foi um cara, assim, muito... assim, que se envolveu em muitas polêmicas e que muitas vezes as pessoas que o têm, assim, como um ícone e não conhecem esses caminhos sinuosos, elas não conseguem entender, não conseguem dele e colocar assim também para a arte em geral, sabe? De você entender que um artista ele não tem que responder necessariamente aos valores que você pensa, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente pode tirar isso um pouquinho do filme. É, O que o, você acha, eu, assim? na verdade, eu já vi e revi esse filme várias vezes, assim, e sempre tem uma opinião meio diferente dele. Eu nem acho que é o melhor filme, eu acho que o melhor filme do Todd Haynes é a biografia é a cinebiografia do Bob Dylan, porque ela é mais... ele consegue, acho, captar melhor o Dylan do que propriamente o Bowie, porque eu acho que é muito engraçado que o Todd Haynes, eu acho que a relação do Todd Haynes com o Bowie devia ter alguma coisa muito pessoal ali, porque você percebe que tem uma amargura nele no retrato do Bowie, como se o Bowie tivesse traído todos os valores que ele lançou na época da glam rock, assim, e tal, não sei o quê. E você fica meio assim, tipo, pô, Renis, não é bem assim que você faz, né? Tanto que quando ele retrata a fase em que o Bowie vai pirando e vira a chave depois da trilogia de Berlim, você vê que é uma visão bem, tipo, ele acha que o Bowie se vendeu para uma coisa mais comercialzona, assim, e tal, e que é meio estranho, assim. Mas eu acho que o legal mesmo ali é você tentar entrar na cabeça do Todd Haynes e realmente sacar essa coisa do tipo, como um ídolo, na verdade, como uma estrela, né, uma estrela pop principalmente, ela não está ali para satisfazer só as suas vontades, mas justamente para desafiar as suas visões dela, né? Eu acho que isso que é o principal. Que é uma relação que, por exemplo, eu tenho muito com o Metallica, por exemplo, que é uma banda que nunca teve só ligada à cena thrash metal, mas sempre buscou fazer muita coisa diferente, pro bem e pro mal, e pouca gente, e por mais que eles tenham fãs e tal, você vê que eles foram, tipo, decepcionando fãs ao longo da carreira, assim. Então, acho que isso é interessante de sacar do filme. Eu acho que isso aí é uma ideia que o filme passa assim de um jeito bem bacana. E é uma coisa assim muito. É uma discussão até hoje, né? Porque a gente vê hoje muita gente querendo, de novo, usar esse termo que já fica um pouco batido, né? Cancelar, porque o artista falou isso no passado, ou fez isso no passado. E aí, por exemplo, quando eu estava lendo uma biografia do David Bowie, deixa eu lembrar, eu acho que era do Rob Sheffield, alguma coisa, foi do Rob Sheffield. E o David Bowie, ele fala também sobre quando começaram a perguntar muito sobre política para ele, que foi justamente essa época que ele estava, na época do Station to Station, mais ou menos em 76, né? E ele diz que toda vez que ele ia para entrevista, alguém fazia uma pergunta, assim, aquela pergunta que era polêmica, uma pergunta sobre política, e o David Bowie, como não estava num bom nível de suas faculdades mentais, respondia alguma besteira. Então, assim, para o jornalista era ótimo, olha o que esse cara tá falando, entendeu? Então, assim, existe uma tendência muito forte às vezes, o jornalista quer, sei lá, jogar alguma coisa para as pessoas simplesmente se decepcionarem com o artista. Eu não digo jornalista, né, mas eu digo a mídia em geral, assim. A mídia, ela tem essa questão de querer causar uma polêmica, e aí pega um cara que está completamente fora de si e faz com que uma situação aconteça. A própria foto, essa foto que você falou sobre a saudação nazista que ele fez, tem muita controvérsia sobre isso, né? Porque dizem que ele só tinha levantado a mão esquerda, inclusive o David Bowie é canhoto. Dizem que ele só tinha levantado a mão esquerda, que na verdade nem foi uma saudação, porque a saudação faz com a mão direita e tudo mais. Então tem toda uma controvérsia assim em relação a isso, e às vezes as pessoas aumentam as coisas demais e não olham assim para o que estava acontecendo com ele naquela época. E aí veio a trilogia, assim, a trilogia foi
foi um marco, assim, não só na vida pessoal dele, mas também na questão artística, né, dele como um artista. Ele foi para Berlim e eu acho engraçado que ele sai de Los Angeles para, de alguma maneira, tentar se desintoxicar, talvez, e ele vai para Berlim, vai para a Europa, na verdade, com o Iggy Pop, né, que é um cara completamente doido. Eu acho isso bem engraçado, assim. E aí... Mas aí tinha uma relação meio de uma amizade muito forte. Lógico, uma relação homoerótica que tinha ali, rolava tudo, mas também tinha uma amizade muito grande, né? Porque o Iggy Pop, ele fala que o Bowie salvou ele. Porque o Iggy Pop tinha tava numa roda, se o Bowie tava mal, o Iggy Pop tava pior. Tá. Inclusive, eu acho que o Iggy Pop ele ficou internado, né? Uma época. Ficou internado. Acho que em 75 ele estava internado numa instituição psiquiátrica lá nos arredores de Los Angeles mesmo, e o Bowie foi uma das únicas pessoas que foi visitar ele, né? Que visitavam ele. Ele disse que o Bowie era o único cara que visitava ele, e aí nisso eles criaram uma forte amizade, e aí o Iggy vai com o Bowie para a Europa, os dois ficam juntos lá. Inclusive o Bowie ele também produz 2 discos do Iggy Pop, o The Idiot e o Lust for Life. Sim. Ele toca vários instrumentos nesses discos. Ele também foi fazer shows com o Iggy Pop e tudo mais. E eu acho também que é legal escutar esses discos, esses outros 2 discos do Iggy, para entender também o que o Bowie fez na trilogia, porque é como se fosse um estágio, né? Porque quando chega na trilogia, o Bowie ele vai se juntar com outros 2 grandes caras, né? Se juntar não, Tony Visconti ele já havia trabalhado, mas aí vem o Brian Eno. Não, vamos para o nosso pessoal que assiste o Bunker comum, eles não vão. Você fala assim, o Tony Visconti e o Brian Eno, o cara fala assim, não, mas peraí, de quem tá falando? É o Luciano Visconti, é para tomar um Eno agora? Explica quem é o Tony Visconti e depois quem é o Brian Eno pro pessoal, assim. Porque, na verdade, o Bowie, ele vai com o Iggy na bagagem, o Bowie vai para Berlim com o Iggy na bagagem, produz lá os discos dele, mas também ele encontra o Brian Eno, e aí, quem era o Brian Eno? Explica pro pessoal aí. O Brian Eno, ele era do Roxy Music, e dentro assim dessa... O Roxy Music, assim como o Velvet Underground, é uma banda que conseguiu unir o rock, o pop com a arte, né? Então o Brian Eno, ele era um cara muito visionário, um cara que tinha essa tendência de fazer experimentações, era um cara também que era um grande produtor, né? Ele trabalhou com diversas bandas, diversos grupos. Na época ele estava trabalhando com Ultravox, se eu não me engano, quando o David Bowie o chamou para eles trabalharem juntos. Eu acho que, inclusive, aí eu não tenho certeza, eu acho que ele conheceu o David Bowie, o Brian conheceu o David Bowie quando o David Bowie estava fazendo a tour de Station to Station, se eu não me engano. E assim, o Brian era esse cara visionário, era o cara dos sintetizadores. Então a gente está onde? A gente está no final da década de 70, 76, 77, né? 77, na verdade. Porque o primeiro disco, o Low, do David Bowie, ele foi gravado em 3 semanas. Então, a gente está no ano de 77. A gente tem que entender que no final da década de 70, já existia esse fascínio por tecnologia e usar a tecnologia na música, né? Então, e o Brian Eno era um dos caras que mais faziam isso muito bem, né? Ele era um cara do sintetizador. Então, o David Bowie chamou o Brian Eno para eles trabalharem juntos. Por quê? Porque o David Bowie, assim como o Brian Eno, eles tinham uma obsessão com o Kraftwerk e também com a banda Neu, eu acho, e essas bandas de krautrock e tudo mais. Não vamos falar krautrock aqui, porque krautrock é um termo ofensivo para os alemães. Sim, é um termo ofensivo. Você está ouvindo, você que quer posar de descolado, se você chegar numa baladinha e falar assim, porque eu curto krautrock e tal, você vai levar pedrada, porque krautrock é um termo pejorativo. É que nem falar grunge. O grunge, ele meio que... Assim como o krautrock. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que ele é muito fã de krautrock, muito. E ele fala que hoje em dia as pessoas até aceitam, assim, de uma melhor maneira, porque às vezes não tem como definir, principalmente para música ocidental. É um pouco difícil de falar sobre a música pop e rock alemã. Mas, assim, a questão é que tanto o Bowie como o Brian Eno, os dois eram super aficionados por essa música alemã. Se você chegar para o Ralph Rutter e falar de krautrock, ele vai bater em você, tá? Ele, não, sim, eu sei. Mas porque é difícil falar. Às vezes o pessoal não vai... Quando eu falo krautrock, talvez eles entendam, né, do que eu tô falando.
Mas eles estavam assim, os dois estavam bastante aficionados, né, por essa cena do rock, do pop alemão. E o Bowie sabia que o Brian Eno era esse cara e chamou o Brian Eno para gravar com ele. O Tony Visconti já havia trabalhado com o Bowie, com um produtor, e aí quando o Bowie já estava com o Brian Eno, os dois também falaram com o Tony Visconti para trabalharem nessa nova empreitada, né? E, assim, além disso, tem 3 caras que são essenciais para o sucesso do primeiro disco, né? Dos outros 2 discos da trilogia, que era a banda do David Bowie, que era o Carlos Alomar, o Rick Gardner e o Dennis Davis, assim, que eram 3 músicos fantásticos. Eles tinham, assim, uma tradição que eles vieram do jazz, sabe? Eles não eram 3 caras qualquer, eles haviam também gravado já tinham gravado com Rod Stewart, e eles eram uma super banda. E caras muito visionários também. Então, assim, todo mundo se juntou e todo mundo tinha muita criatividade. Eram caras que queriam inovar, e o Brian plantou essa sementinha também, né? O Brian, ele é conhecido como aquele cara que ele odeia que as coisas continuem como estão. Ele sempre quer aproveitar um momento de criatividade para fazer uma coisa nova. E eles aproveitaram isso muito bem com a trilogia. Foi como se grandes mentes criativas se juntassem. E o primeiro disco, o Low, foi um disco que foi gravado assim, de uma maneira muito espontânea, né? Quando você lê sobre como foram as gravações foram muito tranquilas. Eles gravaram tudo, acho que em 3 semanas. Tinha um clima de descontração, apesar de um inferno pessoal que o Bowie ainda estava passando. Ele estava passando pelo divórcio com a Andy, com a primeira esposa dele. Ele estava ainda tendo que ir para Londres o tempo inteiro para resolver problemas desse processo. Mas, apesar disso, todos eles mantinham um bom clima assim, no estúdio. Tinha uma outra coisa também que era tinha o processo com a Eng e um processo também com o ex-produtor dele e tal. Ele estava meio ferrado nesse momento mesmo, tanto financeira quanto emocionalmente, digamos assim. Tava aquela bagunça legal. Tem uma história engraçada quando eles ligaram pro Tony Visconti, né? Que o Bowie e o Eno ligaram pro Visconti e falaram: a gente quer fazer um disco com você e tal, o que você tem aí de bom, o que você acha de tal da ideia? Aí o Tony Visconti, você que gosta muito desse tipo de coisa, de aparelhos eletrônicos para se fazer música, né? O Visconti fala assim: eu tenho aqui um aparelhinho tal, que é como que chama aqui? O Eventide Harmonizer 910. Aí os caras: mas o que ele faz tal? E aí é muito bom, tem essa entrevista dele, né, do Visconti. Aí o Visconti olha e fala assim: ele ferra com o tempo. Aí os caras ficaram muito felizes, assim. Ele fala que ferra e que dobra o tempo, alguma coisa assim que ele diz. Ele fala, it fucks with time. Aqui no bunker a gente não fala muito palavrão, porque eu sou um cara... É uma conversa civilizada, né? Não precisa. Então, it fucks with the fabric of time. É muito boa a expressão, e aí é uma coisa que é muito interessante, porque acho que, se eu não me engano, é um dos primeiros discos, né, o Low, a usar esse aparelho, e depois, assim, o mundo inteiro começa a usar, porque ele faz os caras entenderem a música de uma forma diferente, né, produzir a música de uma forma diferente. Pois e o Tony Visconti, ele teve também um papel muito importante na questão de como ele modificava o som dos instrumentos. Às vezes ele conseguia pegar um timbre da bateria, ou ele conseguia fazer um tipo de distorção na guitarra que era uma coisa muito de gênio. Tem uma entrevista do Stephen Morris, do Joy Division, que ele fala que quando eles foram gravar, eu não sei que disco, né? Não sei que música, enfim. Quando eles foram gravar, eles dizem que eles eram super loucos por ter o mesmo som da bateria da música Speed and Sound, que é a música do Low, né? A música do disco Low. Mas que o engenheiro de som não conseguia captar esse som. Então, em termos de som, em termos de como os sons eram apresentados, o som da bateria, os sons da guitarra, do contrabaixo, o primeiro disco da trilogia, o Low, ele é muito visionário, ele é muito, assim, ele quebra essas barreiras mesmo. E, assim, a gente está falando de 77. Em 77, a gente tinha o surgimento do punk, assim, na verdade, uma ascensão do punk. A gente tinha, por exemplo, o The Clash
e os Sex Pistols simplesmente destruindo com tudo que tinha vindo antes. Uhum. E o David Bowie, ele conseguiu sobreviver, porque ele era um artista da década anterior, sabe? Sim. E esses artistas dessa década anterior, eles estavam sendo esmagados pela onda punk. Então, eu acho que isso prova como esses 3 discos, eles são realmente muito visionários, assim, eles falam muito sobre o futuro, ao mesmo tempo que você consegue reconhecer ali alguns sons do David Bowie da década anterior, você consegue reconhecer em algumas faixas o que o David Bowie foi nos anos 80 e o último disco do David Bowie antes dele falecer, sabe? Então eu acho que são 3 discos essenciais para você entender o David Bowie como artista e não a persona dele, não simplesmente um personagem que ele criou, entende? Isso é muito impressionante, porque os discos, eles não apontam não só para o que o Bowie faria no futuro, e você lembrou bem, o Black Star tem muito da sonoridade do Low, assim, e do Heroes, tal. Eu estava ouvindo esses dias para poder bater esse papo, e eu fiquei meio impressionado, assim, falei, nossa, isso aqui lembra muita coisa que ele faz depois nessa síntese do Black Star, mas também influencia toda uma nova produção de bandas, né, que do Depeche Mode ao U2, todo mundo ouviu o Bowie dessa década, assim, é muito impressionante, assim, todo mundo tem, assim, você pega aquele, assim, obviamente também a gente tem que acender uma vela aqui pro Kraftwerk, que é a grande banda que influencia o Bowie a produzir esses 3 discos, né, então você, jovem, por favor, vá ouvir Kraftwerk, por favor, é uma das maiores bandas da história da música, assim, é impressionante. Você falou, daqui a 70 anos a gente vai ouvir essa trilogia do Bowie, daqui a 140 a gente vai estar ouvindo o Kraftwerk ainda, que influenciou todo mundo, assim. Mas aí você escuta esses 3 discos do Bowie e você vê o que vai ser produzido a partir da década de 80, no mundo pop principalmente, tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Mas vamos então fechar um pouco assim nos discos, vai. O Low. Low. Não, assim, a questão... Pronto, a gente começa com o Low, que é um disco aclamadíssimo. Se você pega a crítica especializada, é um disco que sempre tem nota máxima. A gente tem 2 lados, né? Tem um lado A, que são músicas são músicas com uma veia um pouco mais pop. O lado B são músicas instrumentais e com um lance experimental bem mais forte do que o lado A. Música instrumental. E é basicamente instrumental o lado B, né? Exatamente, é basicamente instrumental. Tanto é que o lado B é o lado do Brian Eno, sabe? É o lado que ele coloca ali toda a loucura dele, tudo que ele quis. E nesse lado A a gente tem canções pequenas, mais fragmentadas e tudo mais. Assim, de uma maneira geral, o que a gente pode falar sobre o Low? O Low influenciou bandas como Joy Division, Human League, o próprio Depeche Mode, que a gente vai falar depois. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Bowie como Bowie, sabe? Como o cara que ele... Não o que ele era, mas o cara que ele realmente... Ele, de fato, estava sendo naquele momento da vida dele. Então, olha uma questão que eu acho muito interessante, é que não existe... a gente tem um título do disco, que é Low, mas não existe uma música chamada Low no disco. Uhum. E isso mostra que ele não queria mais se esconder atrás de um personagem. Ele estava vivendo em Berlim, ele estava tendo uma vida relativamente normal, anônima. Ele morava em cima de uma loja de automóveis, né, num apartamento que não era lá essas coisas, e ele gostava de caminhar pela cidade e aproveitar essa vida, uma vida normal, assim como qualquer pessoa. Ele estava, de alguma maneira, livre das drogas, né, mas ao mesmo tempo ele bebia bastante com o Iggy. E eu acho que isso transparece no disco de uma maneira muito legal, porque tem toda a criatividade e a vontade dele fazer algo diferente do que ele estava fazendo. Ele se estabelece como um grande artista, assim, não só do rock, mas um artista, assim, de uma maneira geral, que consegue englobar outros elementos na obra dele. E aí ele meio que... E eu acho que o mais importante de tudo é que ele nos fala que ele nunca mais vai ser o Bowie de antigamente. Eu acho que o primeiro disco ele é decisivo para o Bowie falar, a partir de agora eu sou outro cara. E assim, ele não vai matar, como ele já matou, por exemplo, o Ziggy Stardust, ele não vai matar o que ele foi, o David Bowie que ele foi no Low. A gente, como você falou, a gente consegue ver isso até no último disco dele, que é o Black Star. A gente consegue pegar umas referências, então eu acho que é ele sendo o cara que ele é ali. E ele também meio que nos avisando, né, que o segundo disco seria uma coisa... Eu acho que agora a gente chega pro segundo disco,
que também é do mesmo ano, né, 77, o Heroes, Uhum. segundo disco da trilogia. Esse sim foi gravado inteiramente em Berlim. E aí é um disco assim muito mais... Eu acho que enquanto o Low ele trazia um pouco mais de espontaneidade, chega o Heroes com um pouco mais de seriedade, talvez. Mas isso não quer dizer que seja ruim de nenhuma maneira, um disco fantástico, da mesma maneira que o Low é. Eles chamaram os caras, tipo Robert Fripp, para gravar a guitarra de Heroes. Eu adoro essa história, né? Porque eles ligaram pro Robert Fripp, e o Robert Fripp, desculpa, eu vou ter que apresentar, né, ele, porque às vezes o pessoal não... Nossa, tá pegando a mãe. O Robert Fripp, ele é um dos gênios por trás do King Crimson, uma grande banda aí de rock progressivo e tudo mais, muito aclamada e tal. E quando eles ligaram... E eles estavam parados, né? A banda estava parada. E quando o David Bowie falou com o Robert Fripp falou assim, então eu tô parado, mas eu posso ir aí fazer alguma coisa, né? Eu acho engraçado isso, porque aí ele simplesmente fala que não estava fazendo nada, que estava super parado, que não tinha nada em mente, aí ele chega em Berlim e grava a guitarra de Heroes, sabe? Que é simplesmente uma das músicas mais icônicas do David Bowie. Nas plataformas de streaming é a música mais ouvida, é uma música assim que ela talvez seja a mais adorada, e mesmo as pessoas que não sabem quem é o David Bowie, não sabem de que disco veio essa música, essas pessoas elas sabem que Heroes é Heroes e reconhecem a existência dessa música e a importância dela. E aí o Robert Fripp chega lá para gravar para ajudar também no Heroes. E no Heroes a gente tem, eu acho que passa para essa parte um pouco mais de seriedade mesmo, assim. O Bowie ele já estava um pouco mais confiante, ele estava conseguindo dominar, junto com o produtor e com a banda, um pouco mais de técnicas, e é um disco, assim, também muito perfeito, do começo ao fim. Eu acho que é mais ou menos isso. Me diga aí o que você acha, para não ficar falando aqui sozinha, que eu acabo me empolgando. Mas é para se empolgar mesmo. Eu trago vocês aqui para vocês falarem. O pessoal não quer saber da minha voz aqui e tal. Não quer saber do que eu tenho a dizer. Mas não. Mas só para completar, eu acho que assim, uma coisa que eu acho bem interessante do Heroes, entre aspas, do disco. Aliás, uma curiosidade, né? Do Wallflowers ao Motorhead, acho que todo mundo gravou uma versão, uma cover de Heroes, né? Então, você com certeza já ouviu o Heroes, mesmo que não fosse do Bowie, você com certeza na sua vida já deve ter escutado Heroes de alguma Até os caras tipo o Philip Glass, a Debbie Harry, todo mundo já gravou. Mas uma coisa que eu acho bem interessante, assim, da transição de um disco para o outro, é que você percebe que no Low você tem uma questão, você percebe que existe mais do que só a música ali, né? Existe uma percepção de tentar incorporar movimentos artísticos, a ideia mesmo do que é uma arte total, assim, que já estava preconizada nos outros trabalhos do Bowie, mas acho que no Low fica muito evidente isso, até pelo ambiente que ele está, naquela coisa de estar em Berlim, começando a descobrir várias coisas ali. Inclusive tem vários elementos de arte alemã no meio, do expressionismo, de não sei o que é bem interessante. E o Heroes já é um disco também que já pega um outro lado, uma outra faceta de Berlim, em especial Berlim daquela época, que é aquela Berlim dividida pelo muro, né? Então você tem a Berlim Ocidental, a Berlim Oriental, você tem o Bowie fala que eles, de vez em quando eles passavam para Berlim Oriental, e aí eles tinham um impacto muito diferente. O Brian Eno também fala disso, que tipo, a percepção era como se eles tivessem voltado 50 anos no tempo, assim. 50 anos não, 30 anos, né? Porque 70, 50, 30 anos dava década de 40, 50. Porque era muito estranho, assim, a diferença. Então você percebe que tem um clima também realmente mais urbano do que é Berlim, assim, no disco, né? No Heroes. E tem uma coisa curiosa, só uma curiosidade. Para vocês que são muito jovens, e vocês não sabem disso, mas lá pela década de 70, 80, assim, normalmente era muito comum você ter aparelhos de som, vitrola, em que você colocava o disco, então você colocava tipo 3 discos empilhadinhos, aí ele ia tocando o lado A, aí ele caía, tocava o lado A, caía, tocava o lado A, caía, tocava o lado A. Aí depois você virava o disco...
Ah, tá. Aí você virava o disco, aí tocava o lado B, tocava o lado B, tocava o lado B. Então, na verdade, é muito curioso. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas é muito fácil de fazer, ainda mais porque eu montei uma playlist com isso. É você escutar essa trilogia, tipo, ouvir todo o lado A dos 3 discos e depois ouvir todo o lado B, como se fossem 2 discos, um disco só, entendeu? É uma sensação bem diferente, assim, de você ouvir, uma percepção diferente. Parece que você está ouvindo meio que um grande disco, assim. Em vez de ser uma trilogia, você está ouvindo um grande disco com lado A e lado B. Então, para quem tiver curiosidade de fazer essa experiência, tem aí depois eu compartilho a playlist, mas tá lá, tipo, a Berlim de Bowie lado A, a Berlim de Bowie lado B. E você... Desculpa. E você realmente percebe uma coesão, assim, na sonoridade, assim. Posso estar bem viajando, mas eu achei bem legal fazer isso. Não, mas eu acho que vale a experiência, com certeza. Até porque eu acho que seria uma coisa que o Brian Eno ia gostar que a gente fizesse, assim. Não tem um método que ele fala que eu não sei, não lembro qual é o nome, que é métodos oblíquos, alguma coisa assim. Eu não sei. Isso, método oblíquo, Eu lembrei disso, né, agora, porque ele disse que quando você quer resolver uma situação muito complicada, coloque as coisas de cabeça para baixo, pense de outra maneira. O Brian, eu acho que ele ia adorar que a gente fizesse isso mesmo. E, na verdade, esse método oblíquo, ele usou isso com o Bowie, né? Na construção desses discos. Ele usou isso daí. Mas é interessante também porque, assim, esses discos, apesar de Heroes ser um grande sucesso, assim, né? Das pessoas conhecerem ela de cabeça, mas tem umas pérolas nesses discos, assim, que eu acho que são sensacionais, assim. Primeiro tem a homenagem ao Kraftwerk, né? Que é Sim, uma faixa, que é sensacional, assim, que é absurdamente maravilhosa, assim, você escuta e fala, bom, realmente... Uma faixa inteiramente pro Florian Schneider. Que é muito bonita, mas também você tem Sons of the Silent Age, eu acho fantástico, assim. É muito... Eu acho que você falou sobre essa questão deles estarem... Porque eles estavam gravando no Ramsay Studio, né? Sim. E o estúdio ele ficava bem próximo do muro. E eu acho que isso dava vários insights assim para o David Bowie e para quem estava criando com ele. Inclusive, eu acho que tem uma faixa, tem uma faixa chamada Sense of Doubt, que ela tem um climão assim de Guerra Fria, uma coisa meio você consegue captar isso na música. E a própria música Heroes, né, que conta a história de um casal que se encontra no muro para ter um momento juntos, né? No caso, um momento de paixão, assim, que eles se encontram no muro para ir, eles ficam se beijando, alguma coisa assim. Não, eles estão só se abraçando, era o Brian Eno com a amante. Não era o Brian, não, era o Tony Visconti. Ah, era o Tony Visconti, verdade, desculpa. Olha quem manda o filme do Brian Eno, era o Tony Visconti. Era o Tony Visconti com um das backing vocals que o Bowie, ele observava que eles se encontravam no muro, né? Se encontravam, acho que eles deviam descer, né, do estúdio, e eles iam lá perto do muro, e aí eles tinham um momento deles lá no muro, que era onde dava para ser. E aí, nisso o Bowie criou a canção Heroes, que assim, eu sou favorável à romantização dessa canção, né? Porque, no final das contas, essa canção ela acabou adquirindo um significado muito maior do que simplesmente o Tony Visconti estar lá com a backing vocal, né? Uhum. Que é justamente... como se o muro fosse um lugar de pertencimento do jovem casal, né? Eles poderiam estar separados pelo muro, mas o muro, de alguma maneira, era a única coisa que eles tinham em comum em dois mundos tão diferentes. Uhum. Eu acho que Heroes ela é uma canção que ela não, que ao mesmo tempo ela é muito realista, sabe? Porque quando você vê a letra, quando você lê a letra dessa canção, você consegue ver que o Bowie está falando sobre um mundo que é governado por homens maus, e esse mundo é a realidade, a gente vai ter que conviver com essa realidade, mas que mesmo assim essas duas pessoas elas se encontram neste muro que tem um simbolismo enorme para as duas, e lá elas conseguem celebrar o amor que elas têm uma pela outra, sabe? Então eu acho que é muito legal pensar na música, nessa faixa, assim, não só em tempos como aqueles, mas em tempos, assim, de muitas diferenças, né? De muita divisão que a gente tem em relação às pessoas, muitas vezes.
Na verdade, só duas curiosidades, né? A primeira é que tem uma outra música em que o Bowie reflete sobre o muro de Berlim, que é no Low, que é a Weeping Wall, só que é uma instrumental, e é climática, assim, é muito bonita, assim, o muro chorando. E uma curiosidade sobre a Heroes é que em 87 o Bowie vai fazer um show em Berlim, e ainda tinha o muro lá, tal, não sei o quê, e ele faz o show num palácio, onde acontecia várias apresentações diversas, assim, desde ópera até baile nazista, tal, não sei o quê, e era próximo do muro, assim, então o pessoal do outro lado do muro conseguia ouvir. E a música que tem esse lado emocional muito bonita mesmo, que é romântica, como você falou, e é maravilhosa, ela ganha uma conotação política muito forte nessa versão, assim, porque o próprio Bowie, e quando você lê críticas sobre esse show, ele percebe que tinha uma multidão do outro lado do muro, sabe, na Berlim Oriental, e a Stasi apareceu lá e começou a prender gente. Então, então quando ele canta Heroes lá, ele está cantando sabendo que aquela frase, né, que os soldados atirando, aquela coisa toda a violência que aquele muro preconiza, está acontecendo de verdade ali, né, do show. É muito bonito isso. E aí, né, nesse aspecto político, ele vai fazer um disco, que é o terceiro que fecha a trilogia, que é o Lodger, que é um disco bem direto também nesse aspecto, né, que ele puxa uma visão, como você falou, assim, em Heroes ele fala sobre essa questão da violência, do muro, tal, não sei o quê. Em Fantastic Voyage, que é a primeira música do Lodger, ele já abre falando de um mundo controlado por... como é que ele fala? Um mundo controlado por... eu esqueci a letra agora, deu um branco. Espera, vamos usar aqui pode falar. Eu acho que o Lodger, ele é bem mais acessível do que os outros dois, em termos de muitas experimentações. Ele não tem tantas viagens instrumentais e tem uma via pop um pouco mais carregada, assim, do que os outros dois. Já é um disco meio dele saindo, né? Exatamente, porque depois a gente vai ver que dos anos 80 para frente, a gente vai o Bowie ele vai deixar de ser uma super estrela para ser a grande estrela, né? Então, nos anos 80 ele já muda a música dele, então acho que no Lodger ele já prenuncia aí que ele vai ter uma via mais pop, e a gente vê isso nos anos 80. Os anos 80 também tem discos fantásticos, assim, do David Bowie. Eu, particularmente, sou muito fã do David Bowie e gosto muito, muito, muito mesmo. Eu amo a fase, os 10 primeiros anos, mas eu passei a me interessar bastante por esse finzinho dos anos 70 dele e os anos 80, que tudo bem, que a gente sabe que são canções que tocaram incansavelmente nas rádios, mas eu acho muito interessante também a fase dos anos 80. Eu acho que o Bowie ele conseguiu aí juntar os meus 5 discos preferidos, que são Station to Station, Low, Heroes, Lodger e depois o Scary Monsters, que também eu adoro, e que inclusive foi um grande sucesso, atingiu o primeiro lugar e tudo mais. Então são os meus 5 discos preferidos, então eu vejo essa época de um jeito um pouquinho mais especial. Porque uma coisa que vocês não sabem aí é que a Maísa tá com essa camisa do Black Sabbath, mas a Maísa tem um pé no pop, assim, muito forte, em especial esse pop dos anos 70 e 80, assim, que ela gosta de coisas que a maioria das pessoas comuns não gostam. Então, vocês acompanham ela nos textos que ela escreve muito sobre isso. Uma última palavra sobre para converter as pessoas a ouvirem o David Bowie, para a gente poder falar sobre o Depeche Mode. Agora você me pegou, agora eu não estava preparada para essa tarefa missionária, né? Assim, o David Bowie, eu acho que ele sempre foi um cara que ele olhou para outro lugar, sabe? Enquanto as pessoas olhavam para um local, ele já estava se antecipando e olhando para algo que ninguém olhava. E ele fez isso desde o começo, assim, da carreira dele. Quando, por exemplo, antes da gente pegar essa fase glam dele, essa fase da ascensão glam, ele foi um dos primeiros caras que olhou pro glam e incorporou isso na música dele. Depois foi um cara, como eu disse, que conseguiu incorporar o funk e o soul em discos como Young Americans e Diamond Dog de um jeito muito legal, que não ficou pastiche, não ficou uma coisa meio forçada. Então, eu acho que ele é um artista completo, ele não é só um músico, ele é performático, ele faz personagens,
ele tem muita profundidade, até nos discos com uma via mais pop. E, assim, para além dessa coisa de ele ser um ícone da música, porque ele conseguiu construir personagens icônicos, quando a gente olha, a gente sabe, quando a gente vê alguém com um raiozinho na testa, a gente sabe que remete ao David Bowie. Muita gente não sabe que é o Alan Dissane, mas sabe quem é. Então, eu acho que é um cara que foi um visionário, que ele conseguiu ser artista de várias maneiras, e ao mesmo tempo ele conseguiu ser ele também, sabe? Por mais que ele tivesse esse fetiche em construir vários personagens, ele conseguiu também se colocar como artista, assim, de um jeito muito pessoal. E eu acho que para você entender quem era o David Bowie, quem era o cara David Bowie no íntimo, você tem que escutar a trilogia, assim, é essencial. Talvez eu nem diria para você escutar, por exemplo, os primeiros discos, talvez, a primeira fase, sabe? Para você... Outro dia um amigo meu me perguntou, mas me fala aí o que eu posso escutar do David Bowie. Eu queria escutar o último disco, o Black Star, né? Eu falei, não escute o Black Star, mas assim, para você escutar e entender, você tem que escutar a trilogia, sabe? Então, assim, a trilogia, eu acho que são esses 3 discos que, se você escuta e dá essa atenção, você consegue entender o Bowie em qualquer fase. E consegue entender também ele como um ser humano, sabe? Ele como no seu lado mais íntimo. Vou usar uma frase do Bowie para falar bem desses 3 discos, que ele fala assim, que nenhum disco dele soou como esses álbuns e que nada chegou perto a eles. E que se ele nunca mais fizesse nenhum outro disco, isso não importava mais, porque o ser completo dele estava naqueles discos e eles são o meu DNA, palavras do próprio Bowie. E para fechar uma coisa que você falou sobre o Heroes, que eu achei legal também, o Bowie fala uma coisa muito interessante sobre essa coisa de você ter músicas, né, que te ajudam a passar por momentos difíceis, momentos complicados e tal, que ele fala assim, olha, o único ato heróico que alguém pode ter em uma situação de merda como essa, e aí o palavrão está autorizado aqui, é continuar com a vida, com o simples prazer de permanecer vivo. É bonito isso. Ele fala isso, e por isso que eu acho que Heroes é uma canção muito real, porque essa frase dele é real. É paradoxal a gente pensar, o herói normalmente é aquele cara com as qualidades muito mais exageradas do que o homem comum, né? E ele coloca o David Bowie coloca o herói como o homem e a mulher comum. Ele não coloca o herói como esse cara elevado espiritualmente ou moralmente. Ele encara o fato de que nós, mulheres e homens comuns, vivemos num mundo muito ruim, e a nossa maior prova de heroísmo é justamente continuar vivendo, sabendo que esse mundo é ruim, sabendo que a gente vai sair e se decepcionar com as pessoas lá fora, mas, assim, escolher viver é justamente na nossa maior prova de que somos heróis por dentro. Assim, isso é muito legal, é muito real, é muito bonito. Eu também acho. E falando disso, a gente vai ter que falar do Depeche Mode, que é a sua banda, digamos assim, pelo menos aparentemente, é a sua banda principal, assim, a sua banda que te ajudou e que te ajuda e que tem um monte de fã, e que é uma banda que representa muito disso do que a gente estava falando agora no final sobre o Bowie para muita gente, né? E aí? E o Depeche Mode? Que é uma banda altamente influenciada pelo David Bowie. Tem várias coincidências aí entre, seja o uso da música eletrônica, seja a paixão pelo Kraftwerk, seja tem um diretor como o J. Pennebaker, que é o cara que filmou a turnê 101 do Depeche Mode, que filmou a morte do Ziggy Stardust, e que filmou o Don't Look Back do Bob Dylan. Eu não sabia do Bob Dylan, não sabia. Tudo começa com o Bob Dylan. Esse que é o Bob Dylan, e depois as coisas do mundo acontecem. Exatamente, mas tudo começa com o Bob Dylan. O Pennebaker, um dos documentários mais fantásticos que ele fez na vida. Deixa eu ver se tá fácil para mostrar aqui. É esse aqui, ó. É o Don't Look Back dele. Don't Look Back. Exatamente, o que ele fez com o Dylan. Aí depois ele filma, né, o show final do Ziggy Stardust. E aí ele filma o 101 Depeche Mode. Então, mas eu falei demais já. Depeche Mode, mas e aí? E aí? Não, olha, quando o Gil me chamou para falar sobre obsessões, eu fiquei pensando, né?
como é que eu vou falar sem viajar? Porque eu tenho, às vezes, a mania de começar a falar e ir lá em cima, depois alguém tem que me puxar de volta. Eu tava com medo disso acontecer com o Depeche Mode, porque o Depeche Mode é essa banda que quando eu escutei pela primeira vez não, né? Quando eu escutei com atenção, sabendo o que eu estava escutando, eu me descobri, entendeu? Eu me descobri como pessoa. Por isso que eu coloquei como uma obsessão. E eu até lembrei do Aristóteles, né? Quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu lembrei do Aristóteles, quando ele fala sobre paixão e obsessão em Ética Nicômaco, que ele mais ou menos diz que a nossa paixão e a nossa obsessão é como se fosse um outro dentro de nós e que sem ele a gente não conseguiria viver. Então, diferente de outros filósofos da época que ignoravam a paixão como um meio de você alcançar a virtude, o Aristóteles ele não fazia isso. Aí eu lembrei do Depeche Mode, né? Eu falei assim, pô, quando eu escutei o Violator pela primeira vez, que foi o disco que me fez amar essa banda, o disco de 1990, eu me descobri assim como pessoa, assim, foi um processo de autoconhecimento mesmo. E aí eu entrei no mundinho Depeche Mode, né? Eu conheci alguns fãs, comecei a conhecer, trocar muita conversa com muitos fãs, e a gente consegue entender por que a banda, o Depeche Mode, normalmente, eu não sei quem está assistindo vai conhecer alguém dessa maneira, mas o Depeche Mode tem fãs muito devotos, assim, muito apaixonados pela banda. Posso só, eu sei que vai porque assim, tem um amigo em comum, assim, um amigo virtual em comum, que é o Douglas, que cuida do podcast Episódio Piloto. Ele é fãzão do Depeche Mode, mas fãzão mesmo, assim. E ele é desse jeito também, assim, às vezes tem uma galera que encara como uma religião, assim, sabe? Não, é uma coisa como religião toda. A gente zoa ele, lógico, né? Mas ele é meio religião, assim, ele é um cara bem que vai gostar desse papo. E só para constar, eu tinha separado uma frase do Aristóteles também, para enaltecer aqui. Certo, né? Não combinou. Não foi combinado, não foi combinado. Que eu ia comentar, porque o Aristóteles fala na Ética Nicômaco, não, na Política, na verdade, que ele fala que a música é o princípio de todos os encantos da vida, a diversão mais conveniente às pessoas livres. Nossa, bonito isso também. Tá no Política. Foi legal você falar dessa ideia de liberdade, porque o Depeche Mode, ele tem muito essa questão de liberdade envolvida também em relação a como eles conseguiram conquistar um grupo de fãs muito obcecados pela banda, né? O Depeche Mode, ele surge no finalzinho dos anos 80. Aliás, deixa eu só fazer uma propaganda de um texto seu. A Maísa escreveu um texto excepcional sobre o Music for Masses para o Célula Pop. Então vocês leiam também o texto depois. Continue, desculpa. Era só para fazer a propaganda. Eu falei que surge no final dos anos 80. Eu quis dizer que surge no começo dos anos 80. O primeiro disco, chamado Speak and Spell, ele é de 81. E nessa época, a gente tinha o Vince Clarke. A formação original da Depeche Mode é o Vince Clarke, o Dave Gahan, o Wendell Fletcher e o Martin Gore. E nessa época, quem era o cara que ditava a direção artística da banda era o Vince Clarke. E o Vince Clarke, ele tem uma pegada muito forte com a questão do pop e do dance, né? Então, quando a gente escuta o Speak and Spell, que tem uma das faixas mais famosas que o pessoal normalmente conhece, que é aquela Just Can't Get Enough, a gente consegue perceber que é uma sonoridade muito dance mesmo, é uma coisa assim, meio que para você dançar, você não tinha essa coisa dark do Depeche Mode, que a gente conhece depois nos próximos discos. Mas até depois eu vou falar um pouquinho também sobre essa estética dark, que é um pouco controversa na banda. Eu chamo de. Eu brinquei com você, né? Que eu falei, até para fazer uma homenagem ao Luiz Vilaverde, eu falei que é uma estética noir pop, né? Noir pop, mas é mais ou menos isso. É porque, assim, muita gente associa o Depeche Mode com essa atmosfera dark, né? Porque eles conquistaram muitos fãs na subcultura gótica e eles tocavam nesses clubes subterrâneos e acaba associando, porque tem um som muito atmosférico, muito ambiente e tudo mais. Mas o próprio Martin Gore, que é o cara do Depeche Mode, depois que sai o Vince Clarke, né? O Vince Clarke, ele era no primeiro disco o cara que ditava para onde que a banda ia artisticamente, em questão de som.
o Vince Clarke ele sai no primeiro disco e aí o Martin Gore entra depois. E o próprio ele entra como ele já era parte da banda, mas ele entra para ser a direção artística da banda, para fazer as letras e tudo mais. E o Martin Gore ele fala assim que não entende como é que as pessoas falam que o Depeche Mode é dark, porque ele acha que a banda tem uma estética assim muito otimista assim de letras e sensações, sabe? E aí fica, eu acho que nesse ponto mora uma coisa muito interessante sobre o Depeche Mode, porque ao mesmo tempo que ele tem essa sonoridade um pouco obscura muitas vezes, é uma coisa meio melancolia, sabe? Muitas vezes você se sente abraçadinho, sabe? Por aquela coisa meio dark, né? Meio obscura. Você se sente abraçadinho, é isso que a banda passa, mas é uma banda que ela passa por todo tipo de tema que remete à existência humana. Então, assim, os temas abordados assim durante a carreira da banda, obsessão, fé, tragédia, sexualidade, muito sobre devoção, muito sentimentalismo, tem uma veia muito romântica também pelo fundo, traz também esse lance da tecnologia, quando você escuta algumas faixas, por exemplo, de alguns discos como Some Great Reward, tem algumas faixas que eles simulam sons de gente trabalhando, de martelo batendo. Então sim, tem essa questão assim muito um apelo um pouco também ambiental, e eles utilizam a tecnologia para passar esses temas que são muito humanos. Por isso que quando o Depeche Mode surge na Europa, eles conseguem conquistar fãs. Por quê? Porque era uma música muito nova. Esses fãs, eles dizem que eles nunca tinham escutado uma música como aquela. Era uma música que falava sobre a vida. Era uma música completamente diferente e isso era muito encantador. E aí, quando você falou sobre a liberdade, sobre livre, sobre questão de ser livre na frase do Aristóteles, o Depeche Mode ele conseguiu atingir muitas dessas sociedades fechadas culturalmente na Europa. Ao mesmo tempo que no começo da carreira eles não eram uma unanimidade no país de origem deles, que era a Inglaterra, em outros países como a Rússia, países do leste europeu, Estônia, Hungria, nesses países eles faziam muito sucesso. E esses países que eram países bloqueados culturalmente, mesmo que os discos não chegassem até lá, essa galera tinha um trabalho imenso assim de pirataria, sabe? De pegar o disco e fazer as cópias, espalhar isso. Então eles fizeram com que se criasse essa cultura assim de música nesse estilo do Depeche Mode. Porque isso é importante de ressaltar para o pessoal que está assistindo, e que aí eu sei que tem uma preocupação com o pessoal do Apoio Bunker, que assim, quando a Maísa fala que eles faziam sucesso em países como a União Soviética, a Hungria e tal, eram países do leste europeu com a cortina de ferro, países soviéticos, né? Não era assim, o cara chegava numa loja, comprava o disco de Depeche Mode e ia curtir na casa dele. Não podia, não se vendia. Aliás, isso é muito interessante. Tem um documentário que é o Our Hobby is Depeche Mode. Isso, exatamente. Isso que vocês podem assistir no Vivo, que é muito legal e que retrata muito disso, desse pessoal. Inclusive, curiosamente, também tem um show do Depeche Mode de 88, se eu não me engano, que é feito em Berlim. Berlim Oriental. Né? Que replica aquela coisa que aconteceu com o David Bowie, né, dele tocar ali perto e aí os fãs do lado oriental ficarem todos extasiados, assim, e é muito bonita a cena, né, que o cara fala assim, a gente não tinha merchandising, né, não tinha camiseta de nada para comprar, então eles faziam uns bottoms, assim, nossa, meu, eu fiquei muito emocionado, eu que não sou fã da banda, assim, no nível de você e do Douglas, eu fiquei emocionado com essa cena, assim, né, que o cara lá, tipo, todo humilde, do tipo, pô, a gente não tinha bottom para comprar, não tinha nada, a gente fazia, assim, uns negócios com a canetinha e tal, é muito bonito. E se você pensa que isso é o passado, não é não, porque hoje em dia também eles filmam lá um cara que está no Irã, né? Um fã do Depeche Mode no Irã, e o cara tem umas fitas cassetes, assim, tipo, cara, dá uma dó que você fala, meu Deus do céu, cara, como a liberdade é uma coisa muito frágil, assim, que a gente esquece às vezes. E ele mostra uns cassetes, né, do Depeche, isso aqui eu vi e tal, é muito bonito, e aí... Consegue ter, E aí é muito bonito também o depoimento do tio dele, né? Que aí o tio dele saiu do Irã, foi pro Canadá, e aí o cara falando, meu, primeira vez que eu vi um show do Depeche Mode, fiquei, tipo, emocionado e tal, é muito bonito isso.
Mas falando da parte mais musical, assim, que eu acho interessante, eu tava dando uma olhada em umas coisas muito curiosas, né? Que o Depeche Mode é uma banda que, como você falou bem, ele não era muito respeitado na Inglaterra, tanto que eu tenho uma coleção de Mojo Indian Cut que eu não consegui achar uma entrevista com os caras. Olha que interessante. Eu ainda não entendi muito bem porque isso acontecia. Na Inglaterra, eles não eram unanimidade. Uhum. Quando o primeiro disco foi lançado, o disco ele conseguiu conseguiu bom lugar, né, em venda, em atingir as paradas e tudo mais. E eles acabaram conseguindo chegar em outros países, por exemplo, até nos Estados Unidos, com essa sonoridade synth pop, né, porque eles são precursores nisso. Mas, ao mesmo tempo, existia uma crítica especializada da Inglaterra que achavam que eles eram muito toscos, que achavam que aquilo não era uma música meio toscona, que achavam que eles eram meio desajeitados, que eles não tinham carisma. E, ao mesmo tempo, em países, como a gente já citou, países, inclusive, que tinham um bloqueio cultural, que esses discos não chegavam lá, eles conseguiam ser unanimidade. Eles conseguiam ser praticamente deuses, assim. E, inclusive, até nos Estados Unidos, eles eram mais bem vistos do que na Inglaterra, mesmo antes deles estourarem com o disco, o Music for the Masses, que foi lançado em 87, que foi o disco que fez com que eles ficassem no mainstream, né? Mesmo antes disso, os jovens americanos, eles tinham os quatro caras assim como os caras super irreverentes e tudo mais. Tanto é, você falou da questão da revista, nas revistas americanas de música, o Depeche Mode aparecia. Eles eram, assim, o pessoal, assim, principalmente os adolescentes, gostavam deles, assim, porque eles tinham um visual diferente, né? Uma época o Martin Gore começou a usar umas roupas de couro e começou a ter um visual, assim, bem diferente, assim, pra época, com cabelo descolorido, usando batom e pintando as unhas de preto e tudo mais. E até nos Estados Unidos eles eram melhores, assim, mais bem vistos do que na Inglaterra. E é curioso isso, que só depois do Music for the Masses que eles começaram a realmente... a Inglaterra começou a falar, não, realmente os caras são bons mesmo. E começou a ser um pouco mais de unanimidade. Mas é curioso, porque mesmo nesse documentário que a gente citou, tem um fã que é inglês, né, que acompanhou o surgimento da banda lá, que eles estão na cidadezinha natal, que eu esqueci o nome da cidade agora, eles estão na cidadezinha natal Na cidade do Depeche Mode? Isso. Basildon, não sei como é que é. Assim, e o cara tá falando, olha... É uma cidade, assim, que não tem nada de interessante lá, né? O pessoal diz que é uma cidade super... e que não tem nada assim, o cara fala assim, e, tipo, os caras são daqui e a gente não dá a menor atenção, tal, tipo, o pessoal nem liga que eles são daqui, mas a cidade só é conhecida por causa do Depeche Mode e tal. E é curioso, na verdade, um dos discos que eu ouvindo assim esses tempos também para poder fazer esse programa, né, que a gente se dedica, uma curiosidade que eu ia comentar é que assim, eu fui olhar umas listas assim, os melhores discos do Depeche Mode, né, do pior pro melhor, tal. Aí eu fui ver, falei, nossa, os discos que eu mais gosto são os discos que os caras mais detonam, assim. É muito engraçado. São esses discos, e quais são os que você mais gosta? São esses... Tirando os óbvios, né? Obviamente tem aí que, tipo, tem, por exemplo, o Ultra é um disco que... O primeiro disco do Depeche Mode que eu vi com atenção na minha vida foi o Ultra, e tem uma outra piada para falar sobre isso. E aí tem o Violator, tal, Music for Mass é fantástico, mas tem uns discos como, por exemplo, o Construction Time Again, que eu acho... Nossa, eu ouvi assim, fiquei muito fascinado com o som dele, assim, que é um som meio... que aí você vai descobrir como os caras fizeram, ele meio que emula os sons da cidade, tem umas coisas meio estranhas. Foi o que eu falei sobre essa questão deles usarem a tecnologia para fazer uma ambientação. Inclusive, no Construction Time Again, eles têm uma mudança, eles incorporam, eles conseguem trazer mais sintetizadores e eles colocam uns synths analógicos também. Então, eu acho fantástico como eles faziam aquilo. Quando você começa também a perceber sobre como eles produziam a música, cara, você imagina você usar um sintetizador analógico para você fazer aqueles sons. Aquilo é um trabalho artístico muito, assim, grande, né? E às vezes é muito difícil, porque não é que não tinha, às vezes eles não tinham repetidores para fazer com que esse som ficasse se reverberando, né, durante a música, eles tinham que fazer isso manualmente. Isso é bonito, isso é muito legal. Isso acho que mostra como
esses caras tipo o Andrew Fletcher, o Martin Gore e depois o Alan Wilder, que entra para a banda logo um pouco depois que o Vince Clarke sai, como esses caras eles eram grandes grandes criadores de música, assim, uma música completamente diferente do que faziam na época. Eu acho bastante interessante, assim, e muito significativo. Sim, que é uma herança meio do Kraftwerk, né? Que é essa coisa da precisão da música, tudo uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ver o documentário do Penny Baker sobre a turnê do 101, duas coisas, né? A primeira delas é que é essa ligação com os fãs, que você fala muito bem, assim, porque no filme ele retrata uns fãs que são muito porra loucas, assim, uns fãs que você percebe, assim, que ele não conta a história daqueles fãs, né? Ele só mostra os caras pirando, porque ele filma indo de ônibus para o show final da turnê, que é o show 101. E aí, mas tem lá eles falando sobre essa questão de que, por exemplo, não tem bateria na banda, não tinha bateria na banda, né? Até a década de 80, assim, né? Não tinha bateria. Né? Era simplesmente o Dave Gahan sendo um rockstar, fazendo a performance, e os caras do sintetizador, entendeu? Que curiosamente é uma dinâmica meio parecida com a do Garbage, né? Só que o Garbage os caras tocam um instrumento, mas assim, no final os caras estão meio atrás e o cara que tá ali na frente, tudo. E o que eu comentar é que assim, eu sou de uma geração depois, por isso que a gente ficou naquela dúvida e tal, mas não sei se você lembra no 101, tem uma hora que os fãs chegam num hotelzinho no meio do nada e de repente tem uns moleque headbanger assim. Sim, tipo, sim. O cara tá com a camisa do Guns N' Roses e tal. O cara, os tênis tal. Eu seria um daqueles moleques, entendeu? Que do tipo, meu, vocês estão. Quem que são vocês, esses caras esquisitos e tal? Eu acho legal essa época, porque essa época existiam esses grupos urbanos, né? Essas culturas urbanas, e as pessoas eram como gangues, né? Então, uma coisa que não existe hoje em dia, eu acho. Acho que acabou. Acho que não tem isso. Hoje em dia o pessoal faz gangue política, não faz gangue musical. Mas realmente era. Isso é interessante. Os headbangers, eles brigavam com todo mundo, né? Porque então, eles também brigavam. Eles brigavam também com a galera do hard rock. Sim, sim. Era uma coisa assim. Punk, era com todo mundo, sim, mas é muito engraçado nesse momento, porque eu me vi ali, eu falei, nossa, eu seria esses moleques, assim, do tipo, e é muito engraçado porque na época o Guns não tinha nem estourado ainda, porque o moleque tá com uma camisa do Guns N' Roses e o fã do Depeche Mode fica meio que zoando, Guns N' Posers e tal, não sei o quê, não era uma coisa assim, e meu, são uns moleques com uma cara meio de mexicano, assim, uns metaleiros muito tipo Anthrax, assim, da vida. É muito bom. Quem diria que você se tornaria o cara que escutaria Depeche Mode depois, né? Anos e anos depois, mas isso tem a ver também, inclusive, por conta da minha obsessão com Metallica. Né? Talvez você der tempo de falar disso. Mas voltando para o Depeche Mode, uma outra coisa que eu acho muito interessante, assim, o Depeche Mode tem uma coisa da liberação gay, assim, você acha que tem isso? Porque, cara, assim, eu até comentei com você brincando outro dia, né? Que eu falei, eu tô voltando para casa, mas tô ouvindo Depeche Mode na rua, é meio estranho. Você fica querendo, tipo, você fica querendo dançar, né? Dançar e tal. Aí você fala, pô, meu, não dá. Mas rola, tinha isso, ou não? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que acaba sendo uma consequência do que a banda prega. Por exemplo, quando você escuta uma das canções mais famosas deles, que é People Are People, é simplesmente um hino à igualdade. Então, eles estão falando que People are People, né? Independente da. Mas tinha uma questão da estética deles, assim, que era uma estética que para a década de 80 era uma estética, não vou dizer usada, mas era uma estética que inclusive tinha orgulho de ser aquela estética homoerótica, sexual e tal, não só homoerótica não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido mesmo tipo, olha, isso aqui é legal ser assim, tal, não sei o que. Tinha isso, né? Porque você pega os vídeos antigos dos caras, os shows, para mim é muito evidente perceber essa celebração de diversas sexualidades, por assim dizer. Sim, é porque eu acho o que acontece, eu acho que eles passam pelo tema de sexualidade de uma maneira que ninguém falava na época. Sim. E muitas vezes muita gente não fala. Por exemplo, a gente tem umas referências dessa coisa de fetiche mesmo em algumas músicas e tal. E aí acabou a galera que é desse meio também tem essas canções como uma oportunidade de se identificar. Eu acho que isso que você falou procede pelo fato do tipo, o Depeche Mode tocava em clubes e era uma música talvez feita para pessoas
que queriam, que não se importavam com essas diferenças, entendeu? Que queriam viver essa individualidade, entende? A pessoa ela tem uma individualidade que muitas vezes ela é julgada, e aí eu não estou falando só de orientação sexual, estou falando da própria escolha da pessoa na questão sexual, na questão de religião, de fé, enfim. E nesses clubes onde o Depeche Mode se criou e tocou, e nesses fãs, eu acho que acabou se criando, sim, esse lance do tipo... Aqui a gente tem uma estética que nem você falou, que pode parecer que é homoerótica, e tudo bem, entendeu? Porque a gente celebra, assim, essas, vou colocar entre aspas, obscuridades, mas, assim, não deveria ser uma obscuridade, deveria ser algo que a sociedade olharia sem qualquer tipo de moralidade hipócrita, entendeu? Na verdade, seria... Tem a questão rapidinho, só para falar do Martin Gore. O Martin Gore, uma época, ele morou na Alemanha, ele morou em Berlim. Eu acho que foi mais ou menos quando eles estavam gravando o Some Great Reward ou Construction Time Again, então acho que foi tipo 83, mais ou menos assim. E lá ele começou a namorar, ele tinha uma namorada alemã e ele frequentava muito esses clubes noturnos de Berlim. Então, e o Martin Gore, ele foi um cara que absorveu aquela estética do pop alemão. E esses clubes noturnos, as pessoas que se sentiam bem para ir lá eram essas pessoas que não tinham vista grossa com questões sexuais, entendeu? Então, ele como o Martin Gore, ele é um cara muito sensível, ele sempre foi um cara muito tímido, muito na dele, ele despejava isso nas letras e na estética do Depeche Mode. Então, eu acho que é meio uma questão de grupos, assim, grupos que o Depeche Mode formou, onde essas músicas tocavam. Por isso que há uma identificação muito forte dos fãs com a banda, e não só com a banda, com a música, mas com os próprios integrantes. Uhum. Sim, e aí uma coisa interessante que eu falei, né? O Ultra é um dos discos que eu mais gosto deles. E eu fui também, o segundo momento que eu fui parar para prestar atenção no Depeche Mode foi quando o Johnny Cash gravou Personal Jesus. Que eu olhei e falei, de quem que é essa música? Opa, peraí, desses caras aqui, deixa eu lá ouvir tudo. E aí tem uma questão muito interessante, que de novo vou recomendar para vocês assistirem o documentário lá, Our Hobbies Depeche Mode, que tem uma igreja na Inglaterra que na hora do serviço, assim, os caras tocam Depeche Mode e tal. Porque tem um lado muito... Você falou, tem uma questão de devoção que é tratado neles, tem um lado religioso que é tratado na sonoridade do Depeche Mode. Você tinha comentado que eles eram até formados, não que eles sejam tipo católicos praticantes hoje em dia, tá, gente? Eles não são, mas eles foram criados dentro de uma tradição católica. Eles foram criados. Católica ou cristã? Anglicana? Aí eu não sei te dizer, não sei exatamente, mas eles foram criados, por exemplo, David Garran e tal, eles foram criados, envolvidos por essa questão de religião também, pelo imaginário. O Martin Gore também. Agora, o que acontece sobre essa questão de religião e devoção, o próprio Martin Gore fala. Normalmente, o que a gente escuta um artista falar sobre religião? É muito difícil um artista falar bem sobre religião, né? Normalmente esses caras acabam querendo detonar, né, e tudo mais. E o Martin Gore, ele fala que ele não entende, assim, qual o problema com você ter uma fé, muitas vezes, cega em alguma coisa. E a gente vê muito isso nas letras da banda. No próprio Music for the Masses tem uma música chamada Sacred, que o Dave Garran, ele narra a história dele como um missionário, né? Dele como um homem pregando uma palavra que ele acredita fortemente, verdadeiramente. E o Martin Gore, em uma entrevista, ele falou isso. Ele falou que não vê problema nenhum assim com essas questões religiosas de fé, e que isso, inclusive, é um tema que ele conseguiu absorver para criar essa mitologia da banda e tudo mais. Tem uma música deles que causou uma polêmica que eu esqueci qual que era agora. Estou tentando... o Blasphemous Rumors, né? Que foi... Sim, essa música é bem pesada, inclusive, assim. Eu falei, pô, a música... Mas é muito bonita, assim, porque ela para mim, ela tem uma coisa meio Martin Scorsese, assim, de puxar a religião, assim, né? A discussão, a visão de um tema religioso, mas de uma forma muito dura, de uma forma muito também pertinente, que faz você refletir sobre as nossas escolhas, eu acho.
Eles tinham esse poder, assim, de pegar... Eles têm esse poder, na verdade. Mesmo, assim, nos últimos discos, eles conseguem pegar esses temas um pouco espinhosos, como no caso do tema dessa canção. Mas, assim, eles pegam temas espinhosos e muitas vezes passam isso do jeito muito doce. E às vezes pegam temas doces e passam isso do jeito de uma maneira muito espinhosa, sabe? Mas eles sempre foram uma banda nesse sentido, assim, de falar sobre essas questões que muitas vezes as pessoas colocavam uma barreira. E talvez por isso, de novo, a gente falar sobre o sucesso deles nesses países em que as pessoas sentiam que a sua liberdade era cerceada, sabe? Tem uma entrevista bem legal com um cara da Estônia, porque na Estônia tem um bar, que é um bar dedicado para o Depeche Mode. É como se fosse uma igrejinha, assim, do Depeche Mode lá. E ele fala, assim, que que aqueles países eram países que sempre foram governados por algum tipo de império, né? Por algum tipo de governante que não deixavam com que as pessoas celebrassem a sua individualidade, a sua liberdade, a sua diferença. E aí, quando o Depeche Mode chega, quando eles escutam, eles conseguem se identificar, sabe? Porque existia, além de tudo, uma melancolia muito forte nessas canções. E isso até acaba entrando numa discussão sobre a literatura desses países, porque existe uma tradição literária desses países, uma tradição de sofrimento, né? Uma coisa de antes do amor vem a dor, e o Depeche Mode consegue, nas letras, assim, muitas letras que falam sobre essa relação de amor e dor, e que muitas vezes o que a gente ama também é algo que nos machuca, sabe? Então, a gente consegue também entender como eles conseguem se conectar com essas pessoas, e por isso eu acho que tem toda essa questão de devoção por trás, assim, que fica habitando o imaginário dos fãs. Eu lembrei da frase do David Bowie que você falou dessa questão, somos governados por pessoas depressivas, né? Então esse Sim, pessoal não era governado. É mais ou menos isso. E assim, o Martin Gore, que é o principal letrista da banda e que virou o diretor artístico depois do segundo disco, do A Broken Frame, ele sempre foi um cara muito... Quando você lê um pouquinho da biografia dele, você consegue perceber que ele sempre foi um cara, como eu falei, muito tímido, muito na dele, e todas as experiências que ele viveu ali em Berlim e tudo mais, ele colocava nas canções. Então a gente consegue ver ali um mundo que não é muito ocidental, sabe? Uma coisa que não era muito falada. Talvez por isso eles não faziam não era tanto uma unanimidade na Inglaterra durante o começo, sabe? Porque eles falavam para outras pessoas ou por outras pessoas, talvez. O que eu ia comentar sobre o Ultra é que eu cheguei no Ultra por causa do Nine Inch Nails, né? Que é curioso, porque o Nine Inch Nails e o Trent Reznor foi influenciado pelo Depeche Mode, aí depois do Depeche... aí, por exemplo, eu comecei a ouvir Nine Inch Nails na década de 90 muito assim, e aí o Depeche Mode lançou o Ultra, que é o disco em que eles estão muito influenciados pelo Nine Inch Nails. Né? Sim, Isso é uma das grandes sacadas que eu acho da música, que você olha e fala, pô, e novamente a gente fala assim, bom, e aí tem toda uma influência do Bowie e do Kraftwerk por trás, né? Mas o Ultra foi um disco assim que eu vi muito por causa do Nine Inch Nails, assim. Falei, isso aqui é legal, pô, isso aqui é bom. E tinha aquele climão meio... Ultra é um climão meio pesado, é uma coisa meio úmida, assim, parece, eu acho. E o Depeche Mode, ele consegue... Assim, eu acho... Desculpa interromper, mas o Ultra tem uma questão também com o uso de drogas muito pesado, não tem? Que acho Sim, que o David Garran... Explica para mim. O David Garran, ele tava... O David Garran, o Depeche Mode, eles tiveram algumas... Acho que foi depois do Ultra que deixa eu lembrar se foi depois do Ultra ou foi antes. Mas enfim, o David Garran tinha um problema muito, muito assim, complicado com drogas pesadas, com vício em heroína. Não era tipo um vício em cocaína, era um vício em heroína que ele tinha. Inclusive, existem até umas histórias sobre quando ele teve... Ninguém sabe direito, quando ele teve uma possível overdose, mas ele, assim, para morrer faltou pouco, entendeu? E o Martin Gore, que era que é o principal letrista, ele tinha um grande problema com depressão, né? Então, o Ultra é mais ou menos quando
os dois estão passando por uns problemas assim bem pesados em relação a isso. Tanto é que a banda até faz uma pausa em algum momento da carreira. No momento da carreira eles fazem uma pausa porque a relação entre eles estava muito ruim, né? O Alan Wilder, inclusive, ele sai mais ou menos porque a relação entre os quatro estava complicada. Às vezes o Dave Gahan chegava para gravar e não conseguia gravar porque ele estava com problemas de drogas assim bem pesados. Mas aí ele consegue depois, os dois conseguem superar isso para se reunirem novamente e continuar a banda. Só para. Mas não que vício em cocaína seja legal, tá, pessoal? Mas eu vício em cocaína é a mesma porcaria, né? Não, mas assim, é porque é bem mais pesado, né? Assim, mas o Ultra não teve nem turnê, se eu não me engano, né? Não teve turnê, assim, e eu não tô lembrando exatamente como que foi que eles pararam, né? Porque eles pararam por um tempo e depois voltaram, mas eu não tô lembrando em qual momento foi que eles pararam, mas rolou isso deles pararem, depois eles voltaram e, inclusive, depois quando eles voltaram, a gente teve pela primeira vez algumas faixas escritas pelo Gahan, que o Gahan ele não escrevia, só o Martin Gore. Isso também era um problema assim entre eles, porque às vezes o Dave Gahan queria escrever e ele não tinha espaço para isso e tudo mais. Mas esse problema com drogas rolou. Eu disse heroína, não foi cocaína, porque assim, da cocaína o pessoal às vezes volta. Agora da heroína a galera vai e vai embora mesmo, né? Tipo, o artista ele tá viciadão assim dessa maneira. Muitas vezes, infelizmente, a última porta é a morte, né? E dizem que o Dave Gahan ele ficou perto, mas ainda bem que eles conseguiram passar por isso e continuaram a banda. Eles são ativos, né, hoje em dia ainda, mas a banda, depois de um tempo, eu acho que principalmente depois do Ultra, eles começaram a entrar num tipo de trabalho de se estabelecerem. Eles são mais tranquilos hoje em dia, não ficam lançando músicas novas toda hora, disco toda hora e tudo mais. Eles fazem turnê e as turnês lotam sempre, assim, todo lugar que eles tocam é unanimidade, nenhum lugar fica vazio. Mas agora eles estão, depois de um tempo, eles ficaram, inclusive, mais nessa pegada de ficar relançando singles, relançando discos já aclamados e tudo mais. O último disco que eles lançaram foi o Spirit, em 2017, que é um disco muito bom. Eu gosto bastante. O pessoal, assim, muita gente acha estranha essa sonoridade dos anos 2000 do Depeche Mode, mas eu acho que é diferente, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Agora, assim, falando sobre... É legal falar também sobre o começo, né? Tipo, eu falei um pouquinho do Speak and Spell, mas falar sobre essa questão de como eles conseguiram construir uma sonoridade muito específica deles, e quando a gente chega lá no Violator, no 1990, eles conseguem explodir, assim, com um som muito legal, com um pop, assim, perfeito. E foi um disco aclamadíssimo, inclusive voltando a falar sobre como eles impactam essas sociedades fechadas. O Violator ele foi lançado em 1990, então foi um ano depois do fim, né, da União Soviética, a queda do muro, etc. Então era uma música que falava para essas pessoas sobre liberdade, entendeu? Então a galera escutava Personal Jesus e tinha aquela música como um hino. E aí eu acho que essa relação ficou um pouco até mais forte, né, dos fãs com o Depeche Mode, principalmente os fãs desses países. Você falou do Spirits, tem um documentário que eu não consegui ver, mas que você tinha comentado comigo, que saiu agora, que é do Spirits, mas também focando muito nos fãs, né? Nessa relação dos fãs com a banda e tudo, que eu acho que é uma coisa muito bonita. Que, primeiro, assim, obviamente a gente pode falar assim, o Depeche Mode tem isso, o Bowie tem isso, toda banda tem os seus fãs, assim, que terminam tendo essa devoção e tal. Mas no caso do Depeche, acho que você quer falar um pouco do documentário e da sua relação com a banda? Não, o documentário é bem legal. Esse último que saiu é Spirits in the Forest. É um documentário que está no Prime Video. Ele não é um documentário que se debruça muito sobre a história da banda, não é, como você falou, fala sobre... Eles pegam alguns fãs ao redor do mundo e falam sobre a história desses fãs. Esses fãs contam como eles... O quanto o Depeche Mode faz sentido na vida de cada um, né? E aí tem histórias muito bonitas, assim, em relação à banda. E enquanto acontece essa narrativa, né? Enquanto há esse documentário, aí eles cortam para a turnê Spirits,
para a turnê, para um show específico que foi feito na Alemanha, foi feito em Berlim. E aí tem alguns takes assim do show que foi dessa última turnê, da turnê Spirits, que uma turnê fantástica também. E aí mostra como a banda tá, o show assim fantástico. E aí também é legal que todos esses fãs que relataram a história no documentário também estão lá no show, né? Então é um documentário assim muito bom de assistir. Não é assim indicado para quem quer conhecer a história da banda, alguma coisa nesse sentido, mas é um documentário que mostra assim a grandiosidade, porque que nem você falou, a gente pega, tem fã no Irã, tem fã em todo lugar do mundo, Depeche Mode. E não é assim, não é uma pessoa, eu gosto dessa banda, escuto de vez em quando, é uma pessoa que realmente tem aquilo como uma religião, assim, como uma devoção, e é algo que se não, algo que parece que se não fosse aquela banda na vida da pessoa, tudo seria muito diferente, sabe? Comigo também foi assim. Como eu falei, quando eu conheci o Depeche Mode, conhecer, saber o que eu estou escutando, escutar com atenção, foi quando eu escutei o Violator, que é o disco mais famoso deles, que é o disco que vendeu mais, enfim. E a primeira vez que eu escutei foi um pouco esquisito, né? Porque eu tinha uma audição um pouco... Eu até brinco, né? Eu escutava muito rock na época, eu era adolescente, então ficava escutando só rock and roll, rock and roll, rock and roll. E aí a minha audição já era um pouco prejudicada por causa disso. Quando eu não escutava alguma coisa que não era rock and roll, eu achava esquisito. E aí um amigo meu chegou em mim e falou assim, mas já escutou Depeche Mode? Eu falei, não escutei. Não, escuta isso aqui, muito bom. E eu achei uma música assim, muito... das primeiras faixas, assim, não é das coisas esquisitas, né? Porque é um som completamente diferente. Mas aí eu escutei pela segunda vez e aquilo foi me cativando, porque o Depeche Mode é uma banda que te faz... parece que você entra dentro da música, né? Para você entender a música, você tem que entrar e acabar destrinchando os elementos musicais para você reconhecer beleza ali. Não é uma coisa que muitas vezes funciona naturalmente. E aí foi um desafio, assim, para mim. Eu acho que, não sei, quem é nerd musical sabe que algumas obras fazem uma virada para você. Você está acostumada muito a escutar alguma coisa, você escuta algum artista específico, algum disco específico, e aquilo vira o seu mundo musical. Você fala, como é que eu posso gostar disso? E aí você entra num mundo que você nunca mais consegue voltar. Foi mais ou menos isso com Depeche Mode. Eu acho que, para mim, acabou abrindo muitas questões pessoais também, de me conhecer, de me entender, mas na questão musical me fez ouvir outras coisas diferentes e entender melhor a música, até questão de construção musical, porque o Violator é um disco construído muito bem, assim, é uma engenharia musical por trás que é muito bonita. E é muito perfeito, assim, eu acho um disco perfeito do começo ao fim. E é um disco que também tem duas grandes faixas que se tornaram sucesso mundial, duas músicas super aclamadas, Enjoy the Silence e Personal Jesus. Eu lembro que quando eu era adolescente, o Enjoy the Silence acabou virando... As pessoas já fizeram várias versões, né? Eu já ouvi a versão de Enjoy the Silence em todo tipo de gênero, em psytrance, em rock, sei lá, em metal, em pop, até forró, o Enjoy the Silence já apareceu. Então, eu acho que é uma construção musical assim muito, muito universal no final das contas, né? Assim como o Kraftwerk fazia, né? A gente escuta Kraftwerk em qualquer lugar. Se você for... Eu até estava no Twitter esses dias e um cara brincou que se você for num cabaré, tá tocando Kraftwerk. E se você for sei lá, num restaurante chique, pode ser que toque também. Então, são coisas que tocam em qualquer lugar. E no Violator traz essas duas faixas, que são faixas que, por exemplo, o Johnny Cash gravou o Personal Jesus e o Marilyn Manson gravou o Personal Jesus, sabe? Duas coisas completamente diferentes. Então, o Depeche tem dessas coisas, de unir pessoas diferentes, assim, em volta desses temas bem humanos, sabe? Uhum. Isso é muito bom. E eu queria aproveitar, então, que você está nessa exploração, assim, sobre as questões de como a música mexeu com você. E aí, uma pergunta. A gente tem 1h30 aqui de programa. Você quer continuar? Você quer parar? Você tem tempo? Não, tenho tempo, tá tranquilo. Uma hora Então e tá. meia já foi
Deus, muito tempo. E então, o que eu ia perguntar, e que na verdade você vai responder, para você que está vendo a gente, esse programa agora vai ser interrompido, a gente vai continuar num segundo programa na próxima semana, mas eu vou falar com a Maísa sobre por que escrever sobre música, vai perguntar isso para ela no próximo programa, e ainda vai ter uma parte sobre Metallica e uma parte sobre a Debbie Harry. Então, vocês assistam o próximo programa e também vão ouvir David Bowie, vão ouvir Kraftwerk, vão ouvir Depeche Mode. E a gente já volta.